para gravar. Tá bom? Tá bom assim? O áudio? Ótimo. Tá gravando. Daí a gente já sabe, né? Ali, o enquadramento e tudo mais. Com quem tá falando? Com o diretor. Diretor. E diretor? Que diretor? Tô... Deixa. Vamos gravar. Vou baixar um pouco o tom de voz, porque hoje a gente vai falar de fantasmas, de espíritos, né? Penumbras e essas paradas. Porque hoje nós vamos falar do que? No Review livre. No review livre de hoje nós vamos falar de... Maldição da Residência Bly, a nova série de terror da Netflix. Espera! Quem é você? Tá me ouvindo? Eu sou a Flora. Que ficou muito tempo no primeiro lugar, né? Então isso chamou muita gente, porque é mais uma série de casa mal assombrada do Mike Flanagan. Nossa, curiosidade sobre o Mike Flanagan. A gente já citou ele no canal porque tem um vídeo sobre Maldição da Residência Hill no canal. Confere lá. Confere lá. O Mike Flanagan dirigiu O Jogo Perigoso, uma adaptação do Stephen King, né, que ele tem também original Netflix, um filme no caso aí. Ele também fez Doutor Sono, a continuação do Iluminado. Continuação espiritual do Iluminado, né? E ele tá indo por essa... Ele roteirizou O Ouija e outra coisa, curiosidade sobre o Mike Flanagan, ele faz muita coisa de terror, ele nasceu em Salem, Massachusetts. Deve ser daí que vem aí que vem o interesse dele por fazer coisas de terror. E ele volta agora a Maldição da Mansão Bly, voltando a falar sobre traumas do passado, casos casos resolvidos, romance entre fantasmas e muitas coisas más, podemos dizer assim. Quer falar um pouco Então, vamos falar um pouco da sinopse aqui, né? Já começando a falar, né, que a Haunted Hill e Residência Bly são duas séries de terror que falam sobre famílias lidando com uma casa mal assombrada. Mas ele foi bem criativo, assim, tem bastante facetas que diferenciam bastante as séries, né? É bom lembrar que ela não tem nenhuma ligação com a Maldição da Residência Hill, embora ela tenha os mesmos atores, mas eles estão interpretando outros personagens. Isso pode ser um pouco confuso até, né? Eu acredito que ele seguir essa linha vai confundir um pouco, né, à primeira vista, assim. Depois que tu tá imerso na história, não. Mas à primeira vista pode confundir quem já acompanhou. É porque também é uma coisa que não teria problema nenhum se fizessem parte do mesmo universo. Claro. Mas enfim, não faço. Mas eu vou dar a sinopse básica aqui, pra você ficar com vontade ou não de assistir a série, né? No caso, eu vou começar do começo, né? Que é um bom lugar pra se começar, inclusive. Começa num casamento, num ensaio, né, de um casamento, e esse cara, que a gente não sabe quem é, faz um discurso, a gente não sabe quem são os noivos ainda, né, também, e daí eles vão lá para uma sala, assim, uma sala de estar, começam a conversar sobre histórias de fantasmas, sobre casos, né, causas de fantasmas, que é uma coisa sempre divertida de se conversar com os amigos numa festa, sei lá, eu acho divertido. Nada melhor que falar sobre traumas traumatizantes e fantasmas e histórias perturbadoras no ensaio de casamento. Quem nunca, né? A sinopse é o seguinte, tá essa galera no casamento e eles vão pra sala de estar, né, depois do ensaio lá, eles vão pra sala de estar conversar, começam a falar sobre histórias de fantasmas, e essa mulher, que é uma mulher já mais de idade, ela chega e fala assim: eu tenho uma história de fantasma pra falar, pra contar pra vocês, mas lembrando que não é uma história pessoal minha, é uma história de outras pessoas, né, mas aí é uma história longa. O cara fala assim: eu posso contar, mas é uma história meio longa. Daí ele falou: nós temos tempo suficiente. Um cara lá fala: nós temos tempo suficiente, vinho suficiente. Então conta essa história aí pra gente, né? E ela começa a narração dela, super britânica, né? A narração parece, sei lá, me lembrou, não sei porque me lembrou Tolkien, a narração tipo do Senhor dos Anéis. Não tem nada a ver, mas me lembrou, né? São atores americanos interpretando britânicos. Eles fazem um sotaque mais... Bem britânicos, e fazem um sotaque bem
bem puxado, assim. Puxado, Que é bem legal. A narração dela é bastante poética, assim, é uma narração bastante até romântica, eu diria. E ela começa a contar a história dessa babá, Que é a ela Dani. é a Dani, ela é professora, né, na verdade, que ele dava aula para crianças, e ela decide dar aula para vai fazer uma entrevista de emprego com o tio dessas duas crianças, porque ela quer dar aula com eles. Então ela se mudaria para essa casa, que é a Residência Bly, que é uma mansão gigantesca, vislumbrante. Daqui a pouco a gente fala sobre como é que fala? Como é que é? A design de produção, né? Daqui a pouco a gente fala disso, mas ela vai para essa casa e cuidar dessas crianças que passaram por um trauma, porque os pais delas foram dois traumas. Os pais delas foram mortos, isso é uma coisa que a gente descobre logo no começo, e a antiga tutora deles, né, foi morta dentro da casa. Foi morta não, Foi encontrada vocês vão morta. entender. Foi encontrada morta dentro da casa. Isso. E beleza. E as crianças passaram por esses traumas, tem toda uma passagem mostrando os problemas que aquele piá tinha na escola, o menininho, né? É o Miles. Tem uma menina e um piá que A Flora, a menina e o Miles. Até a menina é extremamente doce, cativante. O Miles tem lá os surtos dele que dá vontade de... dá um chute na criança. Sim. Mas não pode. Mas assim, as crianças são bem assustadoras. Eu acho que o filme fez ter um pouco de medo de crianças britânicas, né? Porque elas têm aquele sotaque, elas são educadas demais para crianças e meio quietas, assim. E desde o começo ela já começa a ter coisas estranhas, né? Tem até algum momento que eu queria destacar aqui, que eu acho que é a primeira noite que ela vai dormir na casa. Essa tutora das crianças, ela vai morar na Residência Bly. Tem outros personagens... É que assim, como os pais das crianças morreram, quem é responsável porque é uma casa muito grande, tem um cozinheiro, a governanta, a jardineira, quem fica responsável em cuidar desses empregados é o tio das crianças, o tio Henry. E a casa fica sobre a mão desses empregados, e que são extremamente cativantes. Todos eles são muito bem feitos, muito bem queridos, assim, que a gente se apega. A governanta, eu acho ela muito chique, assim, muito elegante. Ela tem uma chiqueza misturada com uma estranheza, alguma coisa, parece que ela tem algo que ela suprime. Sabe? O Owen que Gentleman. é um cozinheiro, e ele é tipo também muito querido, as crianças amam ele, até ele é questionado porque ele resolve trabalhar numa casa em vez de abrir o próprio restaurante. Aí ele tem uma boa explicação sobre isso. É muito legal. A gente tem a jardineira, que eu não vou lembrar. Escoladona, não vou lembrar o nome dela, mas também é Mas ela é uma das minhas personagens prediletas. Ela é muito legal. Ela é uma das melhores personagens, todos eles, né? E a Dani, que é a tutora das crianças, no caso. A série fala muito sobre... A Dani já entra na casa com um trauma também, e ela lida com o trauma dela dentro da casa e o trauma que envolve toda a casa. Não só das pessoas que estão ali, não só o trauma das pessoas, mas também como os traumas dos fantasmas. O que já tinha também na Residência Hill, né? Eles se aprofundam na história dos fantasmas e rola uma melosidade no caso até. Tem uma cena que eu queria destacar, que eu falei lá, só que daí a gente se enrolou como sempre. Que é um papo íntimo, né, pessoal? Mas assim, tem uma cena que eu queria destacar, que é a primeira noite dela na casa, que a menina, a primeira coisa que a menina fala, uma das primeiras coisas, é que pra ela não sair do quarto durante a noite, eu me identifiquei muito com a Diane, nesse é Diane, né? Dani? Eu me identifiquei muito com a Dani. A Dani é a tutora. Jamie, eu acho que é o nome da jardineira, né? É Jamie, não é? Tem aqui. Jamie é jardineira. Bota ela, é muito legal. A Dani, ela... Me identifiquei muito com ela, porque o primeiro dia, a menina fala pra ela não sair em hipótese alguma do quarto durante a noite, e a Dani vai lá e sai. A primeira coisa que ela faz, sai. Daí tem uma ala da parte que era onde ficava o quarto dos pais deles, que é proibido ir. A primeira coisa que ela faz no primeiro dia é ir lá. Eu me identifiquei bastante porque é exatamente o que eu faria, sabe? Tipo, tem aquele negócio que até é uma coisa que a gente tem que discutir mais aqui no canal, que é aquele negócio de que as pessoas ficam falando, o personagem é burro porque eles estão barulhando no porão e ele vai no porão ver o que aconteceu. Eu sou a pessoa que defende a pessoa ir no porão, porque geralmente não é um fantasma.
Então, se tu vai no porão ver, tu meio que vai desmistificar, tu vai ver, geralmente é tipo o vento e tal. E se tu não ir, tu vai ficar martelando um monte de coisa na tua imaginação que vai ser bem pior pra ti. Mas enfim, isso é outra discussão completamente diferente, né? Eu tô divagando aqui. Mas, tu falou dos fantasmas, tu falou a forma que conta as histórias dos fantasmas, tanto conta o passado e transita entre passado e futuro nos traumas, tanto os vivos quanto os mortos. Isso já fica uma crítica aqui, que a série se alonga demais. Então, para algumas pessoas pode ser um pouco cansativa. Pode. Eu, como, sei lá, eu gostei muito do ambiente, eu gosto muito desse tipo de ambiente, essa casa meio gótica, o design de produção, como eu disse, é muito bom. Eu achei os personagens bem cativantes. Eu meio que eu não senti esse cansaço, porque eu queria, às vezes não só eu senti essa coisa que tu vai perdendo o medo. No começo tu tem cenas bem boas, assim, que trabalham com subjetividade, que trabalham com a tua percepção, né? A forma que ele bota os fantasmas uma coisa atrás, desfocados na cena. Uma coisa muito interessante que, tipo, não me incomoda. A série tem bem mais pontos positivos, que nem a boa atuação, o bom roteiro, a boa direção, a boa ambientação, porque ela se passa nos anos 80 e transita em várias épocas, e a gente vê isso... Não fala, mas a gente vê nas roupas, ela é muito bem ambientada, assim. Só que, e outra coisa que eu acho muito interessante também é uma história de casa mal assombrada, Spook House, mas ela também mostra muito o ponto de vista dos fantasmas, algo que o Mike Flanagan gosta de fazer. Só que... ele faz demais. Eu gosto, né? eu gosto disso, do drama, mas ele repete muito a mesma coisa. Tipo, ele tem pra gente ficar... Por exemplo, tem um personagem que morre e a gente não sabe que ele tá morto até então, mas a mesma cena dele morrendo passa em vários episódios, várias vezes, e fica repetindo, martelando aquela ideia. Eu acredito que se tivesse... Eu acredito que poderia ou ter menos episódios, ou investir em outras... ou investir em outras coisas, sei lá. Só que poderia ter dado uma bela enxugada, porque repete muitas coisas É uma série, então, eu acho que é que nem a gente falou, né? A Maldição da Residência Hill, a gente tem um vídeo aqui, confere, tá aí nos cards. Ele é uma série, a gente já falou sobre como é difícil criar uma tensão, um terror que se mantém entre os episódios. Que a série tem 8 horas. Se for dizer, se fosse um filme, ela teria 8 horas. Sim, então, e uma coisa que, tipo, a mecânica do terror funciona mais em um tempo curto. Porque quanto menos coisas tu contar, tu conseguir contar uma história, mas deixando vários mistérios em aberto, meio que trabalha com a nossa subjetividade. A gente começa a completar as coisas com a cabeça e parece que isso funciona mais na mecânica da narrativa de uma história de terror, de um conto de terror, né? O próprio Edgar Allan Poe falava que os contos deveriam ser contados em uma única sentada, né? Tu deveria se sentar e ler o conto inteiro, o terror inteiro, pra se manter no medo, né? Não tipo num romance grande. A série, eu acho que ela perde quando ela explica demais. Que um exemplo... Cada fantasma que a gente vê na casa. E no começo é super interessante, tem momentos realmente assustadores, que eu, como eu disse, trabalha bastante com a subjetividade, com aquelas figuras estranhas no fundo, mas ao decorrer da série ela começa a explicar o que é cada fantasma. Eu achei vários momentos desnecessários. Sim. O drama ou a descrição de cada personagem não me incomodou tanto. O que me incomodou foi a repetição da mesma coisa, porque a gente já sabe, já viu... Os gatilhos, né? Os gatilhos, aquilo ali me incomodou um pouco, porque tem os fantasmas ficam tipo meio que um devaneio, presos nas próprias memórias, e fica repetindo muito. Que é um conceito super legal, mas que poderia ser explorado de forma mais sucinta, que nem a gente falou. Talvez menos episódios fosse ideal dessa série. Eu acho que seria uma série que poderia ser muito... diminuído um episódio, ter feito em 8 episódios e já ajudaria muito, sabe? Porque tem... Por exemplo, o final, ele ficou um pouco estendido também, embora seja muito bonito, o final é lindo. Foi feito pra ti, assim, meu Deus do céu, né? Adorar. Mas ele é meio longo, tá? Porque... O desfecho se resolve nos 15 primeiros minutos do último episódio. O resto é meio que só, né, tipo, sei lá, despedida da série. Como se fosse, tipo, que nem a outra coisa que é parecida com o Senhor dos Anéis, que o Senhor dos Anéis tem vários finais, né, tipo, quando tu acha que tá acabando tem mais um, eu amo o Senhor dos Anéis, Deus me livre falar de Senhor dos Anéis aqui nesse canal, né, nunca, mas
Mas lembrou um pouco disso e assim, eu acho que não, o final eu gostei bastante, inclusive. O final é lindo, é muito, Muito assim, bonito. já dando spoiler aqui, não é um bem spoiler, mas só que tu começa a série com tenso, começa a série com sentindo um pouquinho de medo, mas termina emocionado, chorando, né? Eu me emocionei no final da série. É uma série assim, vale a pena assistir, só que deixar o aviso que para algumas pessoas pode ser um pouco cansativo, é meio difícil de engrenar, sabe? Apesar de que assim, eu gostei bastante justamente como eu falei, porque os personagens são extremamente cativantes, né? Bem desenvolvidos e tudo mais. Mas, cara, é uma coisa assim que quando tu vai pensando sobre a série, tu vai meio que tu se decepciona um pouco ou com essa coisa de eu queria não tem mais nada, assim, tem muita coisa para discutir na parte do drama, tipo, o que é um fantasma, toda a simbologia que tem dentro de um fantasma, que é aquele negócio de traumas do passado. Sim. Todo mundo, a gente usa esse termo, né, tipo, fantasmas do passado, são, sei lá, memórias de arrependimentos que voltam para nos assombrar, ou traumas que a gente ainda tem que a gente ainda martela na nossa cabeça, às vezes quando a gente está de madrugada, a gente relembra e não consegue dormir. Tudo isso são como fantasmas e ele mostra isso de forma literal, né? Que esses fantasmas vivem revistando as histórias. Até mais uma coisa, eu sei que eu estou me prolongando, mas é legal falar isso. É que eu gosto de falar sobre, eu gosto do tema fantasmas, né? Tem esse negócio que muitas pessoas falam que, apesar de eu não acreditar, mas eu gosto do tema. Mas apesar de tem esse negócio de fantasmas serem ou pessoas com casos mal resolvidos, ou pessoas que são muito apegadas à matéria, né, ao mundo físico, ou que nem aqui a Residência Bly, né, tem vários casos. Eu acho legal quando explora essas coisas. Eles são tão apegados que eles interferem diretamente no plano físico, no caso. Eles levam esse lance de fantasma... Às vezes até demais, né? Até demais. Isso também é um ponto que eu não gostei. Vamos dizer que um fantasma interferiu diretamente e aconteceu uma coisa muito grotesca com aquela pessoa. Tipo, aquilo lá fica um negócio meio... muito assim, tipo... Eu acho que deveria ficar mais subjetivo, como se uma pessoa física deveria ter feito influenciada. Tanto isso acontece na série. Negócio meio, tipo, sei lá, incorporar completamente a pessoa. Isso também é meio estranho. Porque as crianças... eu não sei tu se perde o medo, né? Isso é uma coisa que... Pra uma série, eu quero ficar assustado, eu quero ficar com medo quando assisto uma série de terror. Eu decorro da série, tu mesmo que tu esteja envolvido com a história, é difícil tu voltar a sentir medo. Né? Eu gosto assim, eu gostei muito da série quando ela faz tipo os fantasmas influenciarem as pessoas a fazerem tal coisa, e elas fazem. Tanto é que a gente sabe certinho pela atuação, até palmas para as crianças, quando elas estão sendo elas mesmas e quando elas estão sendo diretamente influenciadas. Só que tem vezes que não tem influência, é o fantasma diretamente agindo ali e isso fica meio esquisito, eu acho, mas tudo bem, tem quem gosta, é algo meu, né, não sei. Eu acho que talvez, é uma série, só pra finalizar, né, aproveitando que você tá aí assistindo esse vídeo, curta o canal, compartilha, ajuda nós aqui nesse projeto, tem vídeos novos de segunda a sexta, todo dia, ao meio-dia, né, todo dia não, todo dia de semana. Curta o canal, compartilhe, etc. Deixe nos comentários mais outras séries, outras coisas que a gente poderia trazer aqui pro Review Livre. Mas só para finalizar, é uma série que você termina com medo, pode ser um pouco cansativa no meio. Começa com medo? Começa com medo, sentindo medo, cria uma boa tensão, tem uma gordurinha que pode ser um pouco cansativa para algumas pessoas, e tu termina emocionado, né? A série. Então fica aí a recomendação, Maldição da Residência Bly. E é isso aí, a gente vai ficando por aqui. Tem mais alguma coisa que você gostaria de comentar? Não. Espero que o Mike Flanagan continue explorando outras casas, porque são casas da literatura. Explorando seus traumas com imobiliária. Mansão Bly também vem da literatura, então ele vai nessa linha de lendas e tal. Ele já pensou Winchester, ele falando sobre Winchester ou, sei lá, Bates Motel. Não, isso aí acho que ele nem pode fazer. Não, Winchester seria interessante, né? Winchester seria a gente pode até, quem sabe, um dia trazer aqui, contando um pouco as lendas reais, né, que Winchester é supostamente baseada em uma história real. Ele pode falar sobre Winchester, Amityville, que seria muito legal ele falando sobre fazendo uma série de pessoas em Amityville. E ele poderia fazer, né?
Mas é isso. Eu acho É que isso, como eu já disse, curta o canal, compartilhe, se inscreva, deixe os comentários, você sabe o que fazer, né? E nos indique séries nos É, comentários. sim, a gente gosta muito de ideia de ter essa troca, né? Tchau! Tchau.